Não é ar-condicionado, e sim é ventoinha o fã. Ah, que isso. É o Renato Fã, né? Meu Deus. Já acabou? Eu posso ir embora? Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, belezinha? Estamos começando o nosso primeiríssimo International Dubstar Soccer Deluxe. Que nome maluco que a gente colocou, Bonito. né? Que ideia de jirico, cara. De quem que foi a ideia? Nem te conto. E de todo mundo. Foi todo mundo, né? Foi de todo mundo. Foi um Então, consenso. por favor, apresentem-se, nossos queridos camaradas. Quem quer começar a se Eu apresentar? vou deixar primeiras damas. Vai, Adzão? Nossa, assim eu fico até sem graça. Galera, sou o Ed Bernardes, eu sou ator, sou dublador. E se não fosse as notas vermelhas na 8ª série, talvez hoje eu seria um jogador voltando da Europa pra encerrar a carreira no Brasil. Nada humilde, né? Nada humilde. Porra. Nada É humilde. isso, né, Porra. mano? O que eu falo depois? E o joelho, tá em dia? É. O joelho tá em dia, mas o resto do corpo também é só ladeira abaixo. Caraca. Brabo demais. Rapaziada, Dinei É isso, Paiva, beleza? Ator, locutor, narrador esportivo de videogame. E é claro, como vocês estão vendo aqui, não foi falado, mas flamenguista, né? Então cada um aqui já falou, já sabe pra quem torce. Ah, mas por que você torce? Tá aqui, ó. Então tá aqui. Então, galera, é isso. Essas são as pequenas apresentações. Pô, jamais vou imaginar que o Ed ia voltar da Europa jogando futebol. Eu sou só um simples... Eu já fui goleiro de interclasse. Serve? Se não serve, tá tranquilo. Passa a bola. Cara, pra- mas assim, em minha Aí não. defesa, eu joguei na base do São Caetano, tá? Mas, e foi Em exatamente... minha defesa, o Caraca. cachorro já tá É morto, lógico. tá ligado? É lógico. Ô, Renan, Não, o mas cachorro lógico, tá é morto, aí ele volta É com a lógico. arma. Deixa eu conferir de novo. Dá mais 10 no bicho que tá caído. lógico. Cara, Não, vai lá. Ah, Vai lá tá com bom. sua humildade, né, mano? É à toa que tá mancando Não, até hoje. Vai lá. A gente já sabe quem que é o pro player do trio já, né? exato. A gente já sabe quem que a gente vai chamar de camisa 10 do time quando a gente for fazer a pelada do International Dubstar Soccer, né? Ele tá rindo, olha lá. Ele tá rindo, o joelho todo ferrado. Então, meu nome é Renan Alonso, tenho 33 anos de idade, a mesma idade do Neymar, olha só que coisa. Só que eu sou um Neymar que deu 100% errado, assim, porque... Primeiro que eu não sou craque, eu nunca fui craque. O Neymar, pelo menos em algum momento, foi craque, né? Agora acho que já estamos... Se ele tá no status de ex-jogador, eu nunca fui jogador, entendeu? Então acho que a gente tem essa coisa aí parecida. Mas sou dublador, né? Já dublei várias coisas, várias produções, sou diretor de dublagem, músico, ator, locutor, mais ou menos, já fiz locução na vida, mas nunca fiz de esporte, inclusive. Ô, Dinei, você já narrou esporte, Dinei? Você falou que é Esporte locutor. eletrônico ou esporte? Pô, esporte. Ah, tá. A- Já, eu teve a National Women League, que eu fazia na minha Twitch quando era liberado. Também treino para poder narrar Fórmula 1, NFL, que é futebol americano. Não só a gente fala NFL, porque, pô, quando você fala futebol americano, a primeira coisa que vem na sua cabeça é NFL. Mas existem várias outras ligas de futebol americano. Então a gente vai treinando, vai se adaptando. Mas o futebol, cara, eu acho que é o melhor, sabe? Porque te permite Aham. conversar, mas é aquela coisa, é melhor pra você poder narrar, mas ainda prefiro futebol americano, sabe? Pra poder, Pode que eu... sei lá, quando você passa... Como é que eu posso dizer? Eu acho que eu consigo passar muito mais emoção no futebol americano do que no futebol. No futebol, a gente, é claro. Enfim, é complicado, acho que cada narrador pode narrar diversas coisas, mas tem sempre um esporte principal que ele gosta. Eu fiquei numa dúvida agora que você falou, que tem futebol americano fora dos Estados Unidos. Futebol americano praticado na Europa é o futebol americano europeu? Bane esse cara, velho! silêncio. Bane esse Quem cara! chamou? tira Quem esse daqui. chamou? Quem chamou pra Ô, fazer produção! Mas então, por falar em futebol americano, inclusive... Americano? O Ed... Sou brasileiro. O americano... essa pergunta eu vou fazer. Americano ou americano australiano, que é o rugby? O Ed jogou, ou joga, ou foi árbitro? Qual é que é, Ed? Fala aí pra nós. isso? Eu joguei futebol americano Americano. de Brasileiro. kicker. Aqui no Brasil. Flag eu joguei flag por, cara, 10 anos eu joguei flag, eu joguei modalidade X5, X9, X8. Eu também sou formado em arbitragem e posso arbitrar, já fiz isso ano passado, mas aí eu acabei me recolhendo.
porque tem que ter um comprometimento muito grande, é um desgaste muito grande, porque você pega a primeira rodada do dia 8 horas da manhã e a última acaba às 5, 6 horas, então é um desgaste muito grande. Puxado. E tem que estar estudando muito, porque é muita regra, sempre muda, então eu preferi ficar só na parte de ex-atleta. Pode crer. Inclusive, então Dinei, já que bem-vindo ao você... time, cara. Que bom que você se sente acolhido por nós. É isso. Ô, Dinei, inclusive você que gosta bastante de narrar, explica pra gente aí o que é um turnover on down. Foi quando o Gyro finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. Lembrando que esse maluco aqui, esse maldito, tentou me pegar de surpresa aqui, mas ele estuda essa porra a vida inteira dele, beleza? A vida inteira dele. Então, só pra deixar claro, pô, eu tô começando agora, engateando. Esse cara não. Esse cara é árbitro. Por isso que a arbitragem tá assim. Não vou nem falar nada. O Ed só chegou assim na cabine do Dinei, só pegou ele assim de... Lá ele. Derrubando ele com a bola. Deixou o Dinei quicando a bola dele. Muito que bem. Então, vamos começar pra falar do futebol de verdade, né? Já que vocês estavam falando do futebol ali Tacou eu e Ed pra merda. Defende ele lá, Ed. Defende ele aí. Nada. Defende ele aí. Pra mim, mano, vocês falando parece aquele episódio do Rick and Morty de Plumbus, tá ligado? De tipo, esse é o Schlaft. Aí você pega o Schlaft e coisa no Springbones. O René é aquele cara clássico que vê você assistindo uma partida e fala: nossa, você também gosta de rugby? Então, tanto é que quando eu comecei a falar de você, eu não sabia se era rugby ou futebol americano. A bola é igual, pô. E nem é, né? Isso. Especialista em bolas. Por falar especialista em bolas, vamos falar da única e verdadeira redondinha, que tá rolando agora o Mundial, né? O Mundial de Clubes, como eu acho que o planeta inteiro sabe muito bem. Inclusive, eu nunca vi, fora quando tem o Corinthians na Cazé TV, eu nunca vi tanta gente assistindo futebol, tá ligado? Porque, porra, assim, parece que eu tô puxando sardinha pro meu lado, mas Corinthians e São Paulo, acho que deu 4,5 milhões de aparelho. Agora, acho que nenhum... Acho que só o Flamengo que deu 5 milhões Chelsea. Agora nessa... Flamengo e Chelsea que deu uns 5 milhões. O último recorde, acho que da Cazé foi 4,5 milhões com Corinthians e São Paulo, pá. Mas, enfim, né? Tipo, não estamos lá, né? Então, assim, não tenho lugar de fala aqui. Então, vou passar a bola para os meus camaradas de Dinei começar a falar sobre o desempenho. Se vocês estão gostando do desempenho do time de vocês aí, Flamengo e Palmeiras. Cara, vamos lá, Renan, pra você que tá assistindo também em casa, o Ed. Vamos lá, gente. O que é esse Mundial de Clubes? O que a gente esperava? Não é porque eu sou flamenguista, até porque eu também já mandei no nosso grupo mensagens. Eu vou começar falando do Flamengo porque é meu time. Eu vou falar mais ou menos só um pouquinho do Palmeiras entre os outros. Eu acho que o Flamengo e o Palmeiras são os únicos dois times que vieram num patamar mais acima do futebol brasileiro, e até porque todo mundo já especulava passar em primeiro e em segundo. Mais em segundo. Mas a gente viu o que nesse Mundial de Clubes? Que, primeiramente, o futebol português é fraco, tá? O futebol português é muito fraco e a gente tá competindo... Ou está fraco, no mínimo, né? No mínimo está fraco. Expressão, cara, é Porto e Benfica. São grandes nomes, cara. São grandes nomes. Você Mas tira eu Porto, acho Benfica, que Sport. não é nem só português. Benfica, Porto, Sport. Ok, você vai lembrar de um outro ali e tal, mas, cara, os times já chegam ali. Sobre o Flamengo e Chelsea, eu imaginava um jogo muito 50-50, 50-50. E não foi isso que aconteceu. Foi o Flamengo amassando o Chelsea. Então eu já esperava realmente o Flamengo passando em primeiro ou segundo, tá? Até pelo elenco, os jogadores da seleção sul-americana aqui. Enfim, depois a gente pode cair mais acima. Tem o Palmeiras, que eu vou deixar o Ed falar mais, até porque é dele. Agora, Botafogo, por mais que tenha conseguido, é quase uma polêmica. Esse resultado incrível para cima do PSG mostrou realmente que é um time que está acima do Fluminense, mas abaixo de Flamengo e Palmeiras. Futebol é jogado em campo, 45 minutos, marcou um gol, cara, excelente, é o futebol. Só que depois não teve, cara, basicamente mais nenhuma chance, conseguiu um belo resultado, foi histórico, não tiro o mérito. Só que... Maluco, arrepiei com o jogo do Fogão, velho, falar pra você, porra, velho. Só que Nossa, no futebol... que isso?
É um misto, né, de querer secar e ao mesmo tempo você tá querendo sim. ver Pô, atropelar não tava o europeu, secando não, né? mano. Eu Nossa, torci eu mesmo. tava. Sério? Eu torci Eu mesmo, tava cara. bastante. Puta, eu torci, foi Então, foda, mano. E tipo assim, a gente viu o Botafogo e Atlético de Madrid também jogando, sendo mais superior, o que já era de se esperar. Até porque o Botafogo chegou pesado, gastou mais de 150 milhões agora nessas contratações e outras pessoas que vão sair. É um time que vai ser arrumado. Pode ser que ainda consiga caminhar, acertar algumas pontas, como o Montoro jogando pra caramba. E, cara, foi um resultado excepcional, passou, parabéns ao Fogudo, resultado histórico. Só que aí que tá, vamos falar de Fluminense, cara. O Fluminense, mano, esse surpreendeu. Surpreendeu, mas também quando jogou contra o Ulsan foi uma coisa estranha. O Fluminense, eu não sei se o Borussia tava querendo, não tava. Enfim, amassou o Borussia, mas é aquela coisa, 0-0, né? Não sai muito, mas os 4 clubes passaram. Agora o Flamengo vai jogar a Champions League e os outros vão jogar a Copa da União, a Copa Europeia lá, que é a segunda divisão. Mas agora, segunda divisão não, pô. Enfim, vocês entenderam. Agora eu passo pro Ed falar mais abertamente do Palmeiras. E é claro, o Renan aqui não tem lugar de fala, porque, né, tá disputando a Série B. Tamo junto, vai, Ed. A cara Então, dele. o... Foca na cara dele. Mostrar a língua pra não mostrar o dedo do meio, que é o primeiro programa, né? Primeiro já, programa. já começar lá de baixo, pô. Então, falando um pouco do Palmeiras, eu acho que a maravilha do esporte é isso, porque eu concordo drasticamente com o Dinei, assim. Porque muito se fala que o grupo do Palmeiras era fraco, coisa do tipo, que o Palmeiras e o Flamengo acho que eram os brasileiros melhores preparados. Mas, cara, o Palmeiras nessa reta já agora entre brasileiro e mundial já tava meio capenga, assim. Contratou, mas foi contratações pontuais. O primeiro jogo enganou muito, porque eu acho que foi o primeiro sul-americano a enfrentar um europeu, né? Então, o Palmeiras meio que amassou o Porto e meio que ficou com essa sensação de que, tipo, pô, eles não são tudo isso. Mas até hoje a gente tá gravando, acaba agora a rodada de grupos. E aí, o que se mostrou foi, o Porto era o europeu mais fraco do Mundial, de longe, que eu acho que fez 1 ou 2 pontos, não lembro agora de cabeça. No máximo o Salzburg, né? Pra competir ali de quem é o europeu mais fraco ali. Cara, mas eu acho que o Porto ainda tá muito mais abaixo, muito mais O abaixo. desempenho foi horrível do Porto, cara. Foi horrível. Foi um Porto horroroso. E de fato ficou nessa impressão, né, de tipo, de que é o porra, o Palmeiras empatou com o Porto. Com o Porto, Mas não tipo, foi grande conquista, pelo visto, né? Exatamente, todo mundo falou que foi, é aquele empate com gosto de derrota e realmente foi. Só que enganou, porque depois quando a gente pegou o Awali, foi um puta de um sufoco também, né? Ganhou de 2-0, construiu o placar no segundo tempo, mas foi um sufoco. E contra o time do Messi, não tem nem o que falar, né? Correu o risco até de ficar de fora das oitavas. Então, eu ainda tenho essa sensação de que o Palmeiras chegou muito com o nome e com a folha salarial. O Botafogo dentro de campo, pra mim, foi o melhor sul-americano. O Flamengo atropelou o Chelsea, mas também estava com reserva. Só que eu acho que o time do PSG, contando o titular e reserva, eu acho muito mais forte que o do Chelsea. Então, pra mim, eu acho que foi muito mais mérito toda essa fase de grupo do Botafogo do que do Flamengo, mas os dois foram merecedores. Então, eu acho que o Palmeiras ainda tá correndo por fora. Chegou um pouco com o nome, mas vendo os jogos de todo mundo, dos brasileiros que participaram, eu acho que ele tá até atrás do Fluminense hoje em dia. A defesa do Botafogo, cara, foi excepcional, mano. Parar esses ataques. Sim. Foi uma artilharia pesada, cara, do PSG. Barbosa jogou muito, Então, cara. Acho que Barbosa, inclusive, é um dos melhores da primeira fase do campeonato. O futebol Eu é achei certeiro. um pecado ele não ser MVP. Essa partida eu achei um pecado ele não ter sido o MVP. Eu acho que acabou indo pro Igor Jesus, né? Mas, cara, a partida que ele fez contra o PSG foi coisa de maluco, cara. Não, foi coisa de maluco. E geralmente ele quebra, né? Ele é um pouquinho... Sim. Ele deixa um pouquinho assoladinha, né? O Mas Arthur nesse também jogo tá ele não jogando bateu, cara. muito, cara, no fogão também, cara. O Arthur tá jogando Cara, muita bola, eu tava até falando aqui, cara, mano, se o Arthur tivesse mais um pouquinho de malícia, mais uns 2 de QI, Botafogo fazia 2-0, cara. E dava pra fazer, cara. E tinha ganhado do Atlético de Madrid também, porque ele teve muita chance e ele começou... Deu pra ver que o Botafogo acho que tava jogando mais pelo empate, né? Não tava querendo se expor tanto. Mas o Arthur mesmo, ele teve muita chance de contra-ataque e ele acabava matando a jogada, acho que talvez até por... Sei lá, tipo, não precisamos ganhar, sabe? Eu acho que esse Mundial, só pra gente
só para deixar pro Renan falar, eu acho que esse Mundial serviu de muito aprendizado para nós brasileiros, principalmente aquela galera que só assiste futebol, mas que não acompanha o futebol. É igual você ouvir e escutar. Tem gente que só assiste a beleza, Manchester, Porto e tal. Porque na nossa cabeça, na nossa ciência, a gente pensa, o Porto é forte, o Benfica é forte, o Chelsea, porra, vai estufar o Flamengo na caceta. Não foi assim. Porto, ruim pra caceta. Se você gosta do Porto, mano, e você defende o Porto, desculpa, Porto, horrível. Beleza? Não pegaria Libertadores. Nossa, Tranquilamente. Não passaria da fase, pô. Pô, não é à toa, cara, enfim. O Benfica eu achei superior ao Porto, tá? Mas o futebol português se mostrou ali. Mas a gente viu que, por exemplo, o Borussia também apanhou demais pro Fluminense. Então desmistifica essa coisa de quando a gente tá jogando videogame, poxa, botar um Bayern contra o Flamengo, vai ser amassado. Talvez seja, é futebol. Todo mundo esperava que o Chelsea iria amassar. Não, foi amassado, é claro. Que estamos lidando também com temperatura, com final de temporada. Mas isso não... Cara, você tomar um amasso, pra mim, mano, são tipo com milhões e milhões, pô. O final de temporada, pra mim, é o pior argumento de todos. Justamente sim, porque pegaram o levantamento dos últimos... últimos... Sim, sempre foi pra gente, pegaram o levantamento dos últimos 12 meses e todos os sul-americanos fizeram mais jogos do que os europeus. E quando tem Copa do Mundo, também é final de temporada e nunca... eu já assisti, sei lá, quantas Copas do Mundo. Eu nunca vi esse argumento de que, estão chegando cansado pra jogar a Copa do Mundo. Total. Aí agora que é o Mundial de Clubes e aí estão tomando um pau dos sul-americanos, aí estão vendo que esse argumento de não, é final de temporada e tal. Isso pra mim não tá colando. Eu acho que a única coisa que eu quero acrescentar, assim, muito fundamental a isso tudo que vocês estão falando, é puxar um pouco a sardinha pra nossa seleção brasileira. A última seleção que teve bastante gente, né, a última Copa do Mundo que teve bastante jogador que jogava dentro do Campeonato Brasileiro foi a de 2002, a campeã do Penta, né? Eu quero ver o Mr. Ancelotti ficar de olho nesses jogadores que jogam o Campeonato Brasileiro, cara, porque eu acho que mostrou, assim, pro mundo inteiro de que o futebol europeu só é tudo isso por causa de propaganda, por causa de que eles têm a licença dos nomes dos jogadores deles no EAFC, saca? Porque não é toda essa distância de destaque, não. O próprio PSG, que é o atual campeão da Champions, perdeu pro Fogão, que é o campeão da Libertadores do ano passado, porque esse ano ainda não teve, né? E sendo que todo mundo achou que ia ser 5-0, 6-0, saca? Sim. Então, assim, eu acho que, tipo, a CBF tem que ficar de olho dentro das joias que a gente tem dentro do brasileiro, pra eles serem valorizados dentro da amarelinha, tá ligado? E... você tá falando de 2002. Em 2002 a seleção não tava boa não, viu? Tava em crise também em 2002 e tá repetindo o climinha de ser campeão, tá? Aquela seleção bosta quase não se classifica, porque a seleção agora é bosta, tá, gente? Vai falar que não. Tá, beleza? Se não fosse mais essa vaga, a gente já tá meio... Enfim, e tá repetindo o climinha. Entrou agora, tá ligado? Ganhou e eu tenho certeza que a gente vai ser campeão, tá? Essa é a realidade. É o climinha. É o climinha pesado que bate. Pô, certeza acho que é a palavra forte. Tem que ter certeza, pô. Senão a gente... Eu quero confiar na sua certeza, assim, acho que é meio isso. É que nesse momento tem dois problemas, né? Um dos problemas ainda se tem essa mística, que pode ser que caia por causa do Mundial, de que, tipo, o cara que joga no Lanterna do inglês vai jogar mais do que o cara que joga, sei lá, no Atlético Mineiro. E o outro o Ancelotti vai querer parar pra assistir, tipo, um Palmeiras e Cuiabá? Não vai. Então... mas porque é só assim pro menino Estevão ter destaque? Mas aí também, pô, vamos ser sinceros, pô, tu parar pra assistir Palmeiras e Cuiabá é brincadeira, pô. Porra, tem que assistir. Cara, mas tirando... Mas é que tem muito time que corre por baixo no brasileiro. E se ele vai parar pra assistir só clássico? Não. E já começa que a gente vai tá estar dizendo, o que eu tô tentando dizer, que eu acho que o Renan vai concordar comigo, é você enfrentar um time de prateleira que vai enfrentar o seu time. Pô, se eu pegar o Neymar jogando contra uma molecada sub-18, o Neymar vai passar o carro e eu vou chamar o Neymar? Não, ele vai passar o carro porque ele já é bom. Não desmerecendo o Cuiabá, mas o Palmeiras é infinitamente melhor do que Cuiabá. Isso me lembra até o Thiago Neves recebendo o bicho, né? Se eu não me engano, ele recebe o bicho lá. Pô, se não passar do CSA é brincadeira, pô.
Vocês querem acrescentar mais alguma coisa em relação à Copa do Mundo de Clubes? Qual é que é? Cara, acho que essa Copa do Mundo, agora, nessas oitavas, a gente vai ver realmente se o europeu veio duraço, realmente, sabe? Se vai mudar o foco, se vai mudar esse pensamento. Porque, gente, não é só um joguinho, não, viu? Tá valendo dinheiro pra cascalho, mano. Então a gente. Cada vitória é 2, 3 milhões de dólares, né? Além da classificação. Que isso. E tinha um dado esportivo dizendo que Flamengo e Palmeiras tinham mais chance de chegar às quartas de finais com 14% de chance só. 14%. Flamengo e Palmeiras tinham entre 53 e 54 chegar nas oitavas e chegar nas quartas com 14%. Aí eu te falo, Ed. 14%. Vai ter um clássico agora, Palmeiras e Botafogo. Eu vou deixar pra você mandar essa explicação final, porque, ó, Brasileirão, basicamente, irmão. Enquanto vocês enfrentam a Sul-Americana aqui, nós enfrentamos a Champions League. Vai lá. O Palmeiras tem chance de chegar nas quartas de final sem enfrentar um europeu de primeira prateleira, né? Porque é o que a gente vem falando. Eu acho que o mais legal do Mundial foi justamente você ver o embate dos times sul-americanos contra times sem ser, tipo, os 8 grandes da Europa. Times de, sei lá, terceiro colocado, dali pra baixo. E realmente bateu de frente, mas agora a gente vai ter essa noção, que vai estar valendo realmente grana e a mata-mata, do quão a sério eles vão levar isso. E falando de Palmeiras e Botafogo, eu tô muito pessimista com esse jogo, porque se você pegar os últimos jogos de Palmeiras e Botafogo, se eu não me engano, acho que o último jogo que o Palmeiras ganhou foi aquela virada do 4-3 que o Endrick pegou a bola e literalmente colocou embaixo 23, do braço e resolveu tudo. 23. Porque de lá pra cá, a gente teve a Libertadores nas oitavas, o Palmeiras perdeu fora e ganhou em casa, mas não conseguiu reverter, que teve aquela bola no travessão no último lance, que quase, acho que levou pros pênaltis. Foi do Menino que bateu, não foi? Foi o Gabriel Menino que bateu? Foi. Lembro disso aí. Gabriel Menino bateu. Aí depois, no Brasileiro, o Palmeiras chegou a encostar, e aí acho que faltando 2 ou 3 rodadas, teve Palmeiras e Botafogo e o Palmeiras perdeu. E então não tá sendo um retrospecto bom. Então eu acho que o Botafogo já vai chegar mais com essa vantagem para enfrentar o Palmeiras. E de fato, eu como palmeirense, eu fico preocupado, porque eu acho que hoje o Botafogo chega muito mais forte, ainda mais por ter ganho do PSG. E é mata-mata, né? E ter jogado... Sim, mas ele ganhou do PSG e ainda jogou bem contra o Atlético de Madrid. Foi 1-0, mas foi 1-0 que enganou. E o Palmeiras, de fato, pegou um europeu que foi o Porto, que era o pior europeu de todos, amassou, mas o ataque não funciona. Então, pegar agora uma defesa boa, como a do Botafogo, que joga na retranca com 3 volantes, cara, vai ser jogo de, sei lá, você tentar levar pros pênaltis, sabe? Porque você ganhar esse jogo no tempo normal vai ser muito difícil. Vai ser um jogo bem estudado, hein? Eu acho que vai ter prorroga, tá? Inclusive, teve uma coisa muito louca, né, nessa competição, que eu fiquei com um misto de achar isso legal ou não, mas o lance do critério do desempate, né? Que o critério de desempate mudou, não é saldo de gols, mas o critério de desempate principal é quando tem 3 times dentro de um grupo de 4 disputando, um quarto já está eliminado, vale o confronto direto desses 3 times, né? Vocês viram se tem alguma coisa, alguma maluquice nova assim no mata-mata? Ou vai ser o clássico prorrogação e aí se continuar pênaltis? Até onde eu sei é prorrogação. Prorrogação, pênaltis. Até onde eu sei. Eu acho que é prorrogação e pênaltis também. Mas, nossa, eu clássico, ia gostar se tivesse Copa um gol do de Mundo ouro mesmo, viu? né? Jogo único. É a mesma coisa. Né? Chave de grupo e... Isso aí. Só eu acho que não muda. Acho que a única coisa que vai mudar é a questão dos cartões, né? Porque cartão, a única diferença era que 2 cartões você já era suspenso. Sim. E eu acho que zera a partir das quartas. Isso. Das quartas. Das quartas pra não correr o risco de não jogar a final, né? E daí isso também mantém, né? Tipo, na verdade, né? Da Copa do Mundo. Então... Eu só queria fazer uma pergunta pro Renan, que tá acompanhando de fora. O que você está achando do Mundial de Clubes? Caralho, você tá de fora. Você acha que... ele tá de fora, cara. Tá de fora, não posso falar nada. Peca. Caralho, de novo, ele chuta, ele gosta, Renan. Mas você acha que veio pra ficar? Você acha que o formato... Tá agradável, porque eu achava que, sei lá, tinha muita cara de ser um Mundial de 2000, assim, que era uma edição, esquece e vamos voltar pro formato original. Eu acho que sim, até porque tenho a impressão de que tá vendendo muito bem, né? E os jogos são interessantes. Eu acho que
o critério de desempate, inclusive, que eu citei, ele é muito interessante para tornar mais competitivo, visto que com esse lance de Copa do Mundo de clubes, a gente tem alguns casos ali que são um pouco ponto fora da curva, assim, né? Que é um Auckland City tomando 10-0 do Bayern, né? Coisas assim. Então acho que esse critério de desempate é interessante para, tipo, dar a chance de se chamar de um mundial de verdade, né? De ter todos os continentes, né? Os campeões, seus devidos continentes, mas ainda, beleza, ele tá ali representando, mas se não for competitivo, ainda existe uma competição dentro de um grupo, de uma fase de grupo mesmo. Então acho que, por exemplo, essa regra foi muito interessante pra dinâmica atual, né? Talvez, eu não tenho certeza, né, de que a FIFA ainda vai moldar algumas coisas, né? Vai testando esse evento, vai transformar esse evento em, né, mudando um pouco aqui, ali, uma coisa ou outra, mas eu tô achando o formato muito legal, cara. É mesmo que meu clube não tá, né, no Mundial, eu tô acompanhando, cara, tipo, a maior parte dos jogos que eu consigo ainda na fase de grupos, né, que é quando a gente tá gravando esse episódio, né, vai terminar agora a fase de grupos hoje, né, e cara, eu tô acompanhando desde fase de grupo, até, eu só faço isso em Copa do Mundo, tá ligado? Tipo, de acompanhar uma competição assim de fase de grupo, assistir vários jogos de vários times ou, né, clubes diferentes, seleções diferentes, no caso de uma Copa, né? Então, assim, parece estar vendendo bem, né? Tipo, você vê a audiência tá forte, né? A internet fala bastante sobre, né? Então, eu acho que tem tudo para se manter esse formato. Inclusive, eu diria que tem tudo para isso ser um ponto de virada ali no futebol global. Acho que a gente vê uma globalização maior do futebol e isso tem seus pontos positivos e negativos, né? Pontos positivos é justamente esse sonho que a gente tem como millennials, né? De ver mais vezes um clube brasileiro ou sul-americano enfrentando um europeu, né? Com mais frequência, né? Tendo essas disputas, não só um jogo no ano, se o brasileiro ganhar a Liberta, né? Tipo, ter isso com um pouco mais de frequência no nosso cotidiano, mas também, assim, isso me traz um certo receio que o nosso campeonato brasileiro, por exemplo, ele tem um grande destaque que ele é um dos campeonatos mais disputados que se tem. Só que se a gente tiver destaque muito forte, global, de poucos times, né, eu acho que a gente começa a movimentar o nível da pirâmide e trazer com que esses times mais poderosos, eles se mantenham poderosos e tenham cada vez mais dinheiro e os outros times menos, né? Sim. Então, como que a gente faz dentro de um país tão grande, onde o futebol é tão cultural, onde a gente vive aquele problema do, tipo, e a quinta divisão, e os estaduais, e os clubes que só jogam estadual e não jogam o Campeonato Brasileiro, né? Você vai centralizar a grana cada vez mais em menos clubes, né? E aí a CBF vai conseguir segurar a onda e ter a perspicácia de que, assim, só existe clube gigante se existir base forte, né? Eu não digo base no sentido de jogadores novos, só a revelação, mas se existir infraestrutura para os campeonatos acontecerem de forma adequada, se existir estádio bom, né? Se existir centro de treinamento bom de várias equipes, né? E não só de 2 ou 3, né? Porque daí você pega vários exemplos de vários campeonatos europeus, saúde mil vezes. Como você pega o alemão, só tem Bayern e Borussia, né? O Leverkusen às vezes. Você pega o francês, só tem o PSG. Tinha o Lyon, que agora foi rebaixado, né? Tipo, por outro motivo, mas enfim. Todos esses campeonatos só tem 2 clubes, 3 clubes no máximo, né? Tipo, aqui quantos clubes brasileiros já ganharam o Brasileirão? Quantos clubes disputam, né? Às vezes você tem uma época de hegemonia, mas às vezes você tem muita época de muita disputa, muito clube diferente, de vários lugares do país diferente. E aí, essa globalização vai ajudar ou vai atrapalhar isso? Eu acho que do jeito que o sistema eu acho que vai atrapalhar. Eu acho que vai chegar um momento onde, tipo, esses clubes que consigam ter essa prateleira mais alta se mantenham sempre nessa prateleira e que distancie o resto
dos clubes brasileiros ou de outros lugares mesmo, né? Você pega, tipo, futebol brasileiro agora pode ter muito mais gringo. Ao mesmo tempo que é legal isso, né? Você pega, tipo, você tem o celeiro da América do Sul aqui no Brasil, né? Principalmente. Os melhores jogadores da Bolívia vão sair da Bolívia cedo, então, tipo, a Bolívia vai ficar com um campeonato péssimo, né? Tipo assim, cada vez mais periférico, né? E aí, né? Qual vai ser a graça de ter uma Liberta se tiver sempre, tipo, 4 clubes que sempre ganham essa Liberta? Isso saca? já tá acontecendo já, né? Porque você pega um Por petroleiro... exemplo, só tem brasileiro lá que ganhou Liberta. Isso já é uma questão, né? Você pega Palmeiras e Petroleiro, acho que ano passado, retrasado, sei lá. Os caras, eles estavam... Era atual campeão, vice-campeão, não lembro. O Palmeiras enfiou 8 nos caras, sabe? Tipo, já tá muito nivelado. Desnivelado, no caso, né? Desnivelado, sim. O que você disse, Renan, pode ser até um debate para um outro vídeo, que eu vou até falar rápido, sobre infraestrutura. Eu acho que isso muda muito, mas também tem um lado do campo, que são horríveis, tem as datas da CBF, mas eu acho que a infraestrutura também é muito bom para o seu time poder crescer. Mas também não é só culpa da CBF, é também de gestão ruim que alguns clubes têm, como vender alguém rápido, não segurar algum talento. E aí, mano, você vende rápido, enfim, eu não quero colocar muita coisa, é bom um debate para um próximo vídeo, senão a gente vai acabar falando milhões de coisas aqui, mas é realmente isso, eu penso igual, só que o culpado às vezes é a gestão de um time, que a gente pode ver que tem times que são grandes que estão agora tomando sacode aí, né, questão financeira, pô. E aí, pra complementar um ponto do Renan também, uma coisa que eu tenho pensado muito os times que estão no Mundial hoje já são times mais estruturados do que os demais, né? Você pega Palmeiras, Botafogo e Flamengo, o Fluminense acaba correndo um pouquinho por fora, né? Mas esses 3 hoje são, sei lá, dos 4 mais ricos do Brasil, dá pra falar isso, né? Sim. Vamos chutar, vamos supor que por um acaso, um milagre, um desses 3 times ganhe o Mundial de Clubes. A grana pro campeão é um valor exorbitante e muito se fala em fair play financeiro hoje em dia. Qual vai ser o impacto de um time ter essa grana, um time já estruturado, ter essa grana em caixa hoje em dia também? Então, é um cenário um pouco perigoso, sabe? Pra gente manter a qualidade do nosso futebol. O time que ganhar vai ser merecedor, beleza, mas eu acho que vai acabar extrapolando um pouco. Então, a gente vai acabar tendo noção do impacto disso tudo, realmente, né? Se o time for campeão ou chegar muito longe. E ainda mais agora que já estão se falando de colocar a Copa para cada 2 anos, não em 4. Justamente por causa do sucesso que tá fazendo, né? Então, se você colocar um cenário desse... Sim, o Mundial de Clubes? Seriam 4 anos e já tá sendo discutido para você fazer de 2 em 2. Isso é nova, eu não sabia não. Tá então, e aí você coloca num cenário desse que os sul-americanos realmente vão bem a cada 2 anos e continue se pagando esse valor, não sei, a Libertadores vai realmente acabar virando Brasil e Argentina como já é nos últimos, sei lá, 10 anos. Brasil e Argentina é mais ou menos ainda, né? Porque, assim, River e Boca eu acho que só foram chamados por muita sorte, saca? Tipo, ranqueados da Conmebol, assim, primeiro e segundo. Sim, só que se você for ver, primeiro e segundo, mas porque tinha outro time brasileiro. Palmeiras em primeiro, depois vem River. O Atlético quase foi. O Atlético correu por não fora. Foi. Então, mas o Atlético foi por causa da final com o Botafogo. O Atlético perdeu a última vaga, tipo, nos 49 do segundo tempo, assim. Mas foi rebaixado. Tinha um limite de 2. Tinha um limite de 2. De 2 clubes por país. Isso, né? Tirando e os daí, campeões. Por causa disso, então, tirando os campeões. Então, tipo, por causa disso, só não foi mais um brasileiro por causa disso. Cara, porque você não teria ido mais um brasileiro. Eu vou ser sincero com vocês, é uma opinião à parte aqui. Eu acho que a Libertadores que o Fluminense ganhou foi muita sorte, cara. O Fluminense jogou muito. Cara, o Fluminense ganhou jogando básico, pô. Mas a final foi muito feia. Os dois times que chegaram na final foram, talvez, os menos merecedores daquela. E pelo ranqueamento da Conmebol ia ser o Peñarol que ia estar. Se não me engano é isso. O Peñarol que ia estar. Olha isso. Então ia ser além de Brasil e Argentina. E eu não quero que vocês respondam agora, mas no próximo. Por exemplo, o Gerson tomou um dinheiro agora pro Zenit. O Zenit deixou um dinheiro legal para sair. Para comprar o Gerson, para tirar o Gerson do Flamengo. Eu vou até levantar isso aqui para vocês. O Flamengo tá indo bem no Mundial, tá disputando a Libertadores, tá disputando a Copa do Brasil, tá disputando o Campeonato Brasileiro, foi chamado para a seleção, tá no nível alto
Cara, vale a pena você ir pra um país, ok, um dinheiro do caramba, beleza, gente? É o dinheiro do caramba, mas, pô, isso pode te afetar na seleção e você vai jogar num lugar onde você não joga mais em outro lugar nenhum, porque você tomou ban por causa da guerra, tá ligado? Você tem ban. Aí eu te pergunto pra vocês, eu deixo aqui pro próximo, mano. Vale a pena? Vocês fariam isso? Vale a pena, cara? Eu não faria, não. Eu não faria, não. Não. Eu faria Depois a gente outro debate. tipo de No oferta. próximo, É, a gente debate. Eu vou jogar essa bola aqui. Tá a bom. gente debate mais. E aí, além da É que treta do Memphis aí. É que você falando tudo isso foi a mesma questão do Luiz Henrique, né? Do Botafogo. É, né? O cara acabou só- de ganhar, quase Então. foi. E o maluco vazou também. Só que o né? Luiz Henrique lembra que ele tá sendo aquela coisinha de aposta, né? Então ele. Ah, é, ele né? O foi dele pra- também já é. foi pra dar uma. Verdade. Tá rolando uns... Eu acho Tava que sendo ainda tá. investigado. Tipo assim, eu não sei. Mas Cara, eu mas acho que assim, ainda tá. o Bauerman tava jogando. Tá jogando o Mundial, tá ligado? Que é um absurdo. O maluco foi quase banido aqui no Brasil, chutado do Santos e tá jogando o Santos, Mundial. né? É, e o Caraca, Santos mano. tá Ele brigando tá pra não cair. Ele Tá tá no- qual acho que é no- time? É no Pachuca que ele tá? É no eu Pachuca. não vi. Pachuca que perdeu pro Real Madrid, né? Sim, com a menos? Pachuca. É no Pachuca, mano. O cara saiu daqui, quase foi banido do futebol. Aí ele tava no Santos. Hoje o cenário tá tipo o cara jogando o Mundial e o Santos brigando pra não cair. Eu acho, então, que o próximo episódio promete. Se você gostou disso daqui. Não, isso é que eu vou deixar o Renan encerrar. Mas se você gostou. Não, já faça as honras. Então, rapaziada, Você já tá fazendo. se você gostou desse episódio, cara, você imagina o próximo. Então vai ter esse lance do Gerson, que eu levantei a bola. Vai ter a treta do Memphis, que o Renan já vai mandar aqui, a gente vai conversar. E o melhor de tudo, a gente vai saber quem passa Palmeiras e Botafogo. Vai ter a opinião centrada aqui do Ed. Ou Ed puto pra caramba, ou Ed muito feliz. E eu vou estar aqui também falando de Flamengo e Bahia. Também vai ter o Renan também comentando sobre isso. Cara, eu acho que o próximo tem tudo pra ser um espetáculo aqui, hein, cara. Tem tudo pra ser um espetáculo aqui nesse novo formato de série. Série, ó, de casting, de sei lá de que é isso. Diversos. International Soccer De- Edition tur- Deluxe. Turnover, quarterback. Bom, muito bem. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, por favor. A gente tá começando essa nova empreitada aí, falando de futebol, falando de coisas relacionadas a futebol, né? Pode ser, sei lá, um anime de futebol, pode ser um jogo de futebol, né? Um jogo eletrônico, como diriam os antigos australopitecos. Ou qualquer coisa parecida com isso. Então, se você tá gostando dessa empreitada, deixa o joinha aí, compartilha com todo mundo que você tá ligado, que poderia gostar disso, que curte um bom e velho futebol, que curte uma cultura pop. E é isso, tamo junto. E Calma. E se o Palmeiras Mano. ganhar, vai ter o Renan não, vai ter o Ed dublando Abel. É isso, valeu. Pode encerrar, Renan. ó, que isso. Ora, pois, Que isso. Rony. Amo o Rony. Não, você tem que fazer ele falar português brasileiro, Exato, né? pô, exato. Pô. Verdade. O português. Como seria o Abel na coletiva de Pode imprensa vendo que seu time perdeu no Marvel Rivals? Nossa, boa, hein? É isso. Essa deixa a tem dica que pra você. cristalizar. Agora Essa já tem que a mente dele já tá, ó. Tu. É isso. Vai lá, Renanzeira. É isso. É nóis. Valeu, Pô. galera. E avante palestra. Ai não, cara. Aí você estraga o vídeo, velho. Aí, Porra, aí estragou. Ah,